Bom dia, igreja. Graça e paz. Com muita alegria estar aqui nessa manhã para nós juntos compartilhar do que Deus ele tem feito nos campos missionários. Nós estamos na campanha de missões nacionais em todo o Brasil sendo mobilizado com a campanha. Nós temos passado aqui, eu estou aqui desde o dia 5, cheguei aqui no dia 5 de setembro, aqui no estado do Espírito Santo. Tenho passado em diversas igrejas aqui e tem sido muito bom conhecer novas pessoas, novos pastores que tenho conhecido aqui. Tem sido um momento muito abençoador, muito bom, E hoje estou tendo o privilégio também de estar aqui nessa igreja e tendo a oportunidade de juntos cultuar o Senhor e compartilhar daquilo que o Senhor tem feito. Nós estamos na campanha e nosso tema é Minha Pátria para Cristo. Vamos lá, todo mundo falando, a igreja toda agora? Minha Pátria para Cristo. E a nossa divisa que está em Josué 13:1, e diz assim: e ainda muitíssima terra para conquistar. Muita terra para conquistar, meus irmãos, porque o Brasil é muito grande e ainda muitíssima terra para conquistar. Mas nós juntos vamos alcançar nossa pátria para Cristo. Amém, irmãos? Quem pode passar para mim o slide? Aí está minha família, meu nome é Maílson, sou casado com a missionária Andréia, tenho ali meu genro, meu neto, minha esposa ali no meio, a minha neta Isabela, a minha filha Samara, o meu filho Maílson Júnior, que está fazendo agora 1 ano e 4 meses que ele faleceu. Nós estávamos trabalhando em Feira de Santana ali, na plantação de igreja e revitalização de igreja, e no ano passado ele foi acometido de um câncer, e ele não resistiu, porque o câncer se espalhou rapidamente no seu corpo, e o sonho dele era ser médico. Ele queria ser médico, e um dia eu perguntei a ele: por que você quer ser médico, meu filho? Ele disse: meu pai, eu quero ser médico, porque o médico ganha bem, e eu vou ganhar bem, eu vou poder ajudar os outros campos missionários, e também vou trabalhar ajudando na carreta missionária e no barco missionário. Faltava 1 mês para ele começar a faculdade, e aí ele foi acometido com esse câncer, e o Senhor fez a vontade dele. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele faz o melhor. Ele escolheu levar meu filho, mas nós estamos aqui felizes, e estamos animados, e pregando o Evangelho, alcançando vidas para o Senhor Jesus. Pode passar? Ali os dados de missões, acho que já passou aqui, Eu vou adiantar por causa do tempo. Pode passar? Pode passar, e nosso desafio, Esvazio Batista, para ser preenchido. Nosso Brasil ainda tem muita terra para conquistar. Pode passar. Esse aí, as igrejas enfraquecidas, igrejas que precisam ser revitalizadas, igrejas que precisam ser reimplantadas, E nós estamos também nesse desafio de fortalecer as igrejas que estão enfraquecidas. A igreja sendo revitalizada lá em Barreiras, com o pastor Gabriel e a Joyce, encontrou o templo fechado, aí mudanças, transformação, transformar a realidade, porque nós precisamos hoje pregar um evangelho que realmente transforme, não um evangelho de prosperidade, mas um evangelho que realmente mude a realidade. Aí o Marajó, onde temos o desafio também esse ano de comprar mais um barco para atender o Marajó, porque ali muitas crianças têm sido levadas ao tráfico de crianças sendo trocadas por um galão de gasolina, e o desafio é grande, e nós precisamos esse ano ainda abrir mais 10 frentes missionárias ali no Marajó. Pode passar. Os ciganos, os povos não alcançados, são os ciganos, os indígenas, ribeirinhos, os surdos. Nós precisamos alcançar também esse povo, e somos desafiados, porque temos muita terra para conquistar. Aí é o nosso trabalho lá em Asa Branca, onde nós trabalhamos plantando a primeira igreja batista, que vai estar acontecendo ali, nesse bairro, que é um bairro
misturado ali com zona rural, e nós temos trabalhado ali para que alcance mais pessoas na zona rural e nas periferias ali de Feira de Santana. E aí nós iniciamos com um pequeno grupo multiplicador. Nós temos 4 pequenos grupos multiplicador e temos ali plantado essa igreja, batizamos ali 12 pessoas, temos 4 anos ali trabalhando e estamos plantando essa igreja ali no bairro de Asa Branca. Esse é o 3º pequeno grupo. O 4º não está nessa foto não, que nós iniciamos no mês passado, multiplicamos, e nós estamos avançando para a glória de Jesus. Aí o nosso discipulado com os embaixadores do rei, nós trabalhamos ali com o embaixador do rei, mensageira do rei, trabalhamos com futebol, balé, reforço escolar, aula de música para as crianças, porque é um bairro muito periférico, um bairro que é dominado pelo tráfico de droga, e o Senhor nos colocou ali para resgatar essas crianças das ruas, e nós temos ali discipulado, temos 43 embaixadores do rei, 35 mensageiras do rei, e trabalhamos com discipulado constantemente na vida das crianças. Pode passar. Esse é o pai do Thales e a mãe do Thales. No ano de 2023, eu fui passar o Natal, o Réveillon com a minha família, e quando eu retornei, eu cheguei em Feira de Santana, deixei a minha mochila lá, e aí bateu aquela agonia de ir para a Asa Branca, e quando eu cheguei em Asa Branca, encontrei a mãe desses 3 meus embaixadores, 2 de 14 e 1 de 16 anos, e os caras do tráfico tinham pegado e colocado para vender droga. E aí as mães veio desesperadas, me gritando, pedindo socorro, e aí eu chamei ela na missão, comecei a orar pela vida delas ali, e eu disse, fique aqui que eu vou atrás deles. E saí procurando, quando eu vi eles, eles me viram, tentaram se esconder. Aí eu disse, se esconda não, que eu já vi vocês. Fui me aproximando, e quando eu cheguei perto, estava cada um com um saco de droga e com a arma na cintura. E eu disse, quem deu isso para vocês? Ah, foi o menino que deu ali. Eu disse, tomei da mão dele, disse, agora a gente vai lá devolver. Peguei os 3 e fui com eles para devolver. Os caras, quando a gente chegou atrás de uma casa, encontrou aqueles homens tudo sentados. Eu, boa tarde. Aí eles, boa tarde. Eu vim trazer aqui esses pertences aqui, que estava na mão desses meninos. Esses meninos são embaixador do rei. Embaixador do rei não vende droga não. Embaixador do rei são de Jesus. E devolvi ali para eles, peguei os meninos e levei. E hoje eu tenho o Thales como o meu melhor embaixador. O embaixador-chefe que está discipulando os outros embaixadores. E o Thales, no ano passado, ganhou a mãe e o pai. O pai e a mãe, todo final de semana, vivia na bebida. E no final terminava com briga, confusão dentro de casa. Ele chegava triste lá, chorando. E eu acolhendo ele, cuidando dele. E no ano passado, ele evangelizou a mãe dele com o evangelho de João. E ela foi para a igreja, aceitou Jesus. No outro dia, ela levou o esposo. E hoje eles são conselheiros dos embaixadores do rei. E Deus tem salvado vidas. E hoje ali eles estavam na classe sendo discipulados, e hoje eles estão trabalhando conosco. Pode passar. Aí é o nosso estudo bíblico que fazemos nas casas durante a semana, visitando as famílias, os lares, ensinando o evangelho às famílias. Pode passar. Ali é o nosso trabalho de ação social, que nós, todo mês, nós temos a parceria com um irmão de uma igreja batista, que doa umas cestas básicas, e a gente abençoa a mãe das crianças do projeto, dando uma cesta básica. Antes de dar, a gente faz um culto, um devocional, e entrega as cestas para essas famílias. Ali é cada embaixador ganhando uma cesta básica, todo mês, eles ganham uma cesta básica. Pode passar. E nosso estudo bíblico, discipulado com os embaixadores. Aí foi uma apresentação que tivemos no Dia da Ação Social. Nosso aniversário aí é o aniversário da embaixada, nesse mês de agosto, 2025, no dia 21 de agosto, comemoramos o aniversário, tivemos batismo. Pode passar. Aí o batismo o Anderson se batizou. Aí pode passar. Foi no aniversário, aí foi nós já no final batemos essa foto.
E aí é o culto onde a gente realiza o culto durante a semana. Nós temos o culto terça, quinta e domingo. Essa casa é onde nós alugamos, iniciamos o trabalho. E a casa ficou pequena, o povo cheio demais, ficava do lado de fora. E a gente começamos a orar. E Deus nos abençoou um terreno. A gente já estamos construindo, né? Já levantamos as paredes. Agora falta colocar o telhado. E ontem eu estava aqui, lá no Rio Novo do Sul, fui fazer a agenda lá, e eu fui almoçar com o irmão no restaurante, de repente eu abri o celular, ontem, isso, meio-dia, quando eu abri, era um áudio de um irmão lá de São Paulo, um empresário, ele viu eu falando na sala de oração, e ele disse que dormiu. Quando ele estava dormindo, Deus falou com ele: você viu aquelas fotos daquele trabalho, aquele projeto? É para você ajudar. Ele acordou assustado. E aí ele disse que ontem ele já tinha feito o pagamento do telhado. Segunda-feira, uma empresa já vai lá para medir e colocar o telhado da nossa igreja. Deus é maravilhoso, irmãos. E a gente agora já estamos congregando lá na construção. Aí é o trabalho de futebol que nós temos com as crianças. Aí a revisita, os estudos bíblicos. Pode passar. Aula de balé que nós temos nesse Dia dos Pais, tivemos a apresentação do balé. Aí foi no Dia dos Pais. E aula de violão com os meninos. A evangelização que temos uma vez no mês com os embaixadores do rei. Nós fazemos o evangelismo e fazemos a limpeza da rua. Nós fazemos o serviço real com os embaixadores, que é limpar toda a rua, varrer, tirar o lixo, recolher e botar para o carro da prefeitura levar. Toda vez no mês a gente faz esse trabalho de evangelização e o serviço real. Aí é o reforço escolar que fazemos durante a semana. E ali foi o culto, aí a igreja era aí nessa casa onde nós alugamos aí, iniciamos aí o trabalho, e Deus nos abençoou com o terreno, já passamos para o lugar onde vamos estar construindo. Pode passar. Aí já é o lugar murado já, a gente já muramos e já estamos quase para terminar no nome de Jesus. Ali foi a última ação que tivemos de entrega de cesta básica, no mês passado. Pode passar. A capelania escolar, que também eu faço lá, tem uma escola que abriu as portas, e lá eu faço também o trabalho de capelania escolar, trabalhando na vida dos jovens. Por quê, irmãos? Lá o tráfico tem dominado, é guerra de facção, é muito jovem de 10, 9 anos, 12 anos de idade. No mês passado mataram uma criança, 10 anos de idade, foi assassinada. E muitas crianças estão sendo influenciadas para o tráfico de droga. E Deus tem me levado ali para trabalhar na vida desses jovens, dessas crianças, que estão se perdendo na vida do crime. E ali, esses jovens aí estavam ouvindo a palavra de Deus lá na escola. E ali está outro grupo de oração nessa sala aí, que os alunos participam. Começamos com 3 alunos, agora já temos 15 participando toda semana da oração. Aí já é o lugar onde nós já estamos cultuando na tenda, armamos uma tenda, já estamos fazendo os cultos aí na congregação, da congregação na construção. Aí Deus tem abençoado, meus irmãos, e vida está chegando, mais pessoas. As pessoas agora estão indo para o culto, porque não tinha espaço naquela casa, e agora nós estamos com espaço grande para a gente congregar. Deus tem abençoado aí a minha vida antes e depois, quando o Senhor me resgatou. Deus me resgatou do tráfico de droga também, lá em Salvador. Eu fui criado desde os 9 anos no tráfico, aonde eu morava ali do lado da minha casa, tinha um campo de futebol, e eu e as crianças de 10, 9 anos, 11 anos de idade, ficava jogando bola e do lado tinha uma boca de tráfico, e os caras chamavam a gente para ir comprar lanche, comprar comida para eles, e ali a gente ia, quando voltava, ele dizia: não, o troco é de vocês, e a gente saía correndo, uma alegria, quando pegava aquele dinheiro, para comprar pão com tubaína e mortadela, e voltava a jogar bola de novo. Depois o outro já mandava, a gente ia de novo, sobrava o troco é de vocês. Eu fui criando uma amizade com eles, um relacionamento,
que quando eu percebi, eu já estava lá dentro envolvido, abandonei minha família, abandonei minha casa, e fiquei completamente envolvido com eles. Aí eu não podia mais entrar em casa. Aos 14 anos eu me tornei gerente do tráfico, passei a liderar 18 bairros em Salvador, abastecendo esses bairros, e foram 22 anos nessa vida, minha família sofrendo muito, meu pai e minha mãe criou 11 filhos, todos de bem, o único que se perdeu foi eu, porque o tráfico de droga, ele me visgou, e eu fiquei esse tempo todo dormindo dentro de mato, eu não podia dormir mais em casa, e dormia dentro do mato. E Deus é bom, Deus é misericordioso comigo, porque aonde eu ficava dentro do mato, existia a oficina de um pintor de carro que era crente, e ele trabalhava ouvindo a rádio evangélica. E atrás da oficina era o mato onde eu ficava escondido, e eu ficava embalando droga ali, ouvindo os louvores, ouvindo as pregações, e Deus foi trabalhando na minha vida. Quando foi um dia de madrugada, 2:30 para 3 horas da manhã, eu estava ali ouvindo aquela pregação no rádio, e o pastor começou a falar de família. Quando ele começou a falar da família, eu comecei a chorar. Eu lembrava da cama que eu dormia quando era criança. Meu irmão dormia em cima, eu dormia embaixo. E eu não podia mais desfrutar com a minha família. E eu comecei a chorar, não conseguia parar de chorar. E fui me aproximando mais para perto para ouvir melhor a pregação. E os meninos ficavam perguntando o que foi, e eu não sabia explicar, mas era o Espírito Santo de Deus naquele momento, falando no meu coração, e o pastor pregando falou: você que está aí agora dentro desse mato, você tem uma família, essa vida que você vive, você não tem paz, você não tem alegria. E quando ele falou isso, eu disse: como é que ele sabe que eu estou aqui? Ele está me vendo aqui? E ali eu caí de joelho, e eu entreguei a minha vida a Jesus. Eu fiz um voto com Jesus, eu disse: Senhor, se o Senhor tem um plano na minha vida, o Senhor tem um propósito na minha vida, faça que eu saia dessa vida sem nenhum problema, que eu vou servir o Senhor para o resto da minha vida. E ali entreguei a minha vida ao Senhor, chorando. Aí quando o dia amanheceu, eu peguei o celular e liguei para o chefe. Aí ele atendeu, eu disse: a partir de hoje a minha vida mudou, entreguei a minha vida a Jesus, estou largando tudo e agora eu vou ser crente. Aí ele disse: como, rapaz? Eu vou chegar aí para você me contar melhor. Ele desceu para Salvador. Quando ele chegou lá, eu comecei a contar a ele no canto, chamei ele contando para ele, e quando eu contava para ele como aconteceu, as lágrimas desciam nos olhos dele. E ele começou a chorar. Quando eu terminei de contar a ele, ele me deu um abraço. Ele disse: meu irmão, foi a melhor decisão que você tomou da sua vida. E aí ele falou comigo assim: pega o celular aí, liga para todo mundo, manda todo mundo vir para cá agora, fecha todas as bocas. E ali eu saí ligando para um, ligando para outro. Daqui a pouco foi chegando aquela turma, juntou mais de 50 homens naquele dia. Aí ele disse assim: olha, chamei vocês aqui, porque o irmão aqui hoje decidiu, está deixando tudo, vai para a igreja, vai ser crente, mas eu chamei vocês aqui porque eu quero abrir a oportunidade agora. Quem quiser ir, o momento é esse, a hora é agora. Aproveita e já vai logo também. E aí foi um levantando a mão, outro levantando a mão. Quando foi ver, tinha mais 10 comigo, decidido naquele dia largar a vida do tráfico, e foram para a igreja comigo. Dessa turma toda hoje tem pastor, tem missionário, tem diácono na igreja. Deus é poderoso, irmãos. O apóstolo Paulo, ele diz em Romanos 1, glória a Deus, irmão, glória a Deus, glória a Deus. O apóstolo Paulo, ele diz em Romanos capítulo 1, versículo 16, ele diz: pois eu não me envergonho do evangelho de Cristo Jesus, porque é o poder para a salvação de todo aquele que crê. E naquele momento eu criei na palavra do Senhor, e ele transformou a minha vida e transformou a vida de tantos outros. E quando eu olhei para o lado, estava aqueles jovens tudo decidido a seguir comigo. Eu lembrei de uma igreja pequenininha que a gente ficava lá na comunidade, passava a noite vendendo droga na frente daquela igreja. E muitas das vezes que a gente estava ali, chegavam os irmãos para abrir a igreja para fazer o culto. Aí eu dizia assim: vamos sair daqui que vai ter culto agora, vamos lá para o outro lado da rua. E a gente ia para o outro lado da rua, o pessoal abria a igreja, fazia o culto, e a gente ficava de lá escutando. Quando terminava, o pessoal ia embora. Por último saía, eram 2 irmãzinhas, já senhorinha de idade. Elas fechavam o templo e saía com 2 garrafas de café, um pacote de biscoito, atravessava a rua e ia lá onde a gente estava.
e dizia: meus filhos, tome aqui um cafezinho, um pacote de biscoito, vocês vão ficar aí a noite toda, toma um cafezinho aí, não se preocupa não, quando acabar, coloque a garrafa ali, que amanhã, ou quando eu chegar, eu guardo. E elas faziam isso, parecia uma coisa simples, mas não era. Deus usou aquelas irmãs que impactavam a nossa vida. Eu não conseguia dormir à noite pensando naquilo. Por que elas fazem isso? A gente numa vida dessa aqui, e elas vêm aqui, abraçam a gente e dão café para a gente. E elas iam embora, meus irmãos. A gente ficava a noite toda falando: essa igreja é diferente. Aqui tem várias igrejas, mas essa daqui é diferente. Aí eu dizia assim: no dia que eu for crente, eu vou ser crente dessa igreja. Aí nesse dia eu lembrei dessa igreja, aí eu desci com os meninos e fui lá bater no portão da igreja. Quando eu olhei, o pastor estava lá levantando um muro que tinha caído, deu uma chuva, derrubou o muro, ele estava sujo de terra. E aí eu chamei ele veio atender, veio assustado, pensando que era alguma coisa. Aí eu disse: não, pastor, a gente veio porque a gente vai congregar aqui nessa igreja. O pastor: o quê, rapaz? Ficou desesperado, abriu o portão: entra aí. Levou a gente para o gabinete dele, botou todo mundo ajoelhado. 11 jovens decididos agora ali sair do tráfico, uns com um problema pior do que o outro, e aquele pastor acolheu a gente com tanto amor, nos discipulou, nos ensinou a palavra. Ele disse: quem chegou com o problema com a justiça agora vai resolver. Aí eu disse a ele: se for eu tenho que ficar preso? Eu disse: se for necessário, você vai ter que ficar, vai ter que pagar. E aí ele mandou todo mundo ir para ver como era que estava a vida com a justiça. E eu fui um dos que eu fui o primeiro. Meu pai foi comigo: eu vou com você. Aí cheguei no saque para tirar meus antecedentes criminais. Quando eu estou lá, dei a identidade à mulher, ela levou uns 20 minutos, demorou para sair. Aí quando eu estou com meu pai ali esperando, vem 2 policiais vindo na minha direção, e meu pai lá chamou a polícia, vai me pegar. Os policiais veio na minha direção: bom dia, e passou pela gente, eu já estava gelado, o coração quase saindo da caixa. E ele passou, daqui a pouco ela tirou o papel e me deu. Quando ela me deu o papel, veio o versículo na minha mente, Romanos 8:1. Portanto, nenhuma condenação mais há para aquele que está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. E eu saí dali chorando, glorificando a Deus. Aí meu pai disse: agora a gente vai no fórum, vamos ver com o juiz lá. E aí peguei o carro com meu pai, a gente foi para o fórum. Chegou lá no fórum, procurei o juiz, a gente sentou lá, levou quase 2 horas de relógio, conversando com ele, ele olhando lá, e a minha ficha estava limpa, irmãos. 22 anos no tráfico, e a minha ficha limpa, para a glória de Deus. Esse é o nosso Deus que nós servimos. Ele olhou para mim e disse: vai embora. Aí quando eu estava saindo, ele voltou, estava com a camisa amarela, Jesus Transforma. Aí ele disse: olha, vem cá. Você vai chegar no seu bairro, não tira essa camisa por nada. Aonde você for, suba e desça lá com essa camisa. Eu não entendi, mas ele já sabia toda a minha vida. Ele sabia de tudo que estava se passando. Quando eu cheguei na igreja, estava lá, que eu tinha levado muitos jovens, aí precisou construir um novo templo, porque não cabia mais de gente. Dia de quinta-feira eu levava 35, 25 jovens para o culto. Encheu, não tinha mais lugar. O pastor disse: agora vamos ter que construir outro templo, rapidamente, que a igreja começou a encher, vindo mais gente. A minha família toda foi congregar nessa igreja. A minha família toda hoje congrega nessa igreja. E nós estamos ali hoje servindo o Senhor. E hoje essa igreja me enviou para o campo missionário. Passei 2 anos ali, já na igreja, nós construímos o novo templo. Naquela turma toda tinha predeiro, tinha carpinteiro, tinha eletricista. E esses jovens que chegaram, em 2 meses levantamos o templo, com galeria, com tudo. E hoje é uma igreja. Ali eu casei. Quando eu fui casar, faltava botar o telhado. Eu disse: eu vou casar sem telhado mesmo. Aí o pastor: mas está sem telhado, eu caso assim mesmo, que eu vou casar olhando para o céu, vendo as estrelas. E ali eu fiz meu casamento, e foi uma bênção, meus irmãos. Casei, aí quando eu terminei de casar, me batizei. De repente eu recebi uma ligação para ir trabalhar na Ford. Deus me colocou para trabalhar na Ford. Trabalhei 4 anos na Ford. E ali Deus me usou para abrir uma igreja dentro da Ford. Eu comecei a evangelizar. E o primeiro que eu ganhei dentro da Ford foi um pai de santo.
Ele fechou o terreiro do Candomblé e hoje ele é diácono da Assembleia de Deus. E quando eu fui chamado para missões nacionais, para abrir mão de tudo, já estava com a minha casa construída, a minha esposa com 3 empregos, a minha neta já tinha acabado de nascer, 1 mês de nascida, eu trabalhando na Ford, agora vivendo a vida boa, equilibrada, né, ganhando vidas para Jesus. Tinha 25 pessoas convertidas dentro da empresa. Era um culto todo horário de meio-dia, na sala do supervisor. E ali eu deixei essas 25 pessoas ali convertidas, sido discipulada dentro da empresa. E aí obedeci o chamado, pedi demissão à Ford, e hoje eu sou o missionário dessa igreja, hoje eu sou o seu missionário, porque eu decidi abrir mão da minha vida para viver hoje o que eu estou vivendo no campo missionário. É discipulando pessoas, ganhando pessoas para Jesus, porque eu entendi, porque se Deus ele me salvou, eu desde criança vivi no tráfico de droga. Quantas crianças hoje precisam de mim? Quantas crianças hoje precisam do meu ajuda? As escolas precisam hoje de mim lá, para ensinar para eles. Tive uma escola aqui, lá no Rio Novo do Sul, e eu falei para os jovens lá, foram muitos jovens chorando, jovens que dizem que tinham problema de perdoar a mãe. Eu contei a história lá do meu filho com 9 anos de idade, eu estava 1 ano de convertido, eu estava na Ford já trabalhando, eu recebi uma ligação da escola, a escola me ligou, aí eu disse, quem foi que aconteceu? Seu filho está aqui desmaiado. Aí o que foi que aconteceu? Um menino bateu nele aqui, ele está aqui desmaiado no pátio da escola. E eu pensei que era um menino do mesmo tamanho dele, ele com 9 anos, pequeno, um menino de 17 anos, botou ele sentado no chão e deu um bocado de chute na cara dele até ele desmaiar. Cercou com a turma, filmando, e ele batia de chute, cada chutão aqui na cara. Meu filho desmaiou, vomitou sangue, ficou quase 3 horas de relógio desacordado. E aí minha esposa deu socorro, levou para o médico, a gente tinha um plano de saúde, e quando eu falei com o encarregado para me liberar, para eu ir lá saber o que foi, ele disse, não, mas pode ir, amanhã você vem trabalhar. E aí eu saí, quando eu botei o pé fora do portão da empresa, eu vi a voz do Espírito Santo falar comigo 3 vezes, perdão, perdão, perdão. O inimigo armou o laço para querer me derrubar, me tirar da presença de Deus. E aí eu peguei e saí. Quando eu cheguei em casa, eu disse, eu vou procurar quem foi esse menino. E fui atrás dele para pedir perdão a ele. Quando eu encontrei a casa dele, era 19 horas da noite. Aí eu bati, era um terreiro de candomblé. Quando a mãe dele saiu com um torso grande na cabeça, com aquele roupão, aí eu falei, é aqui que mora Elielso? Ela disse, é. Aí ele está aí, ela está, a senhora pode chamar ele para mim? Ela, o que foi que aconteceu? Não, teve um problema na escola, ele com meu filho, eu queria saber qual foi o motivo. Quando ele veio, eu perguntei a ele, por que você bateu no meu filho? Eu bati porque não fui com a cara dele, não gostei dele. Aí eu disse, ele te fez alguma coisa? Não me fez nada, mas eu bati mesmo. Aí eu disse, a senhora pode abrir aí para eu entrar fazer uma oração aí? Ela pode sim, abrir o portão, entrei, comecei a orar lá dentro. Quando eu terminei de orar, ele estava de frente para mim, eu dei um abraço nele, eu disse, eu te perdoo no nome de Jesus, você está perdoado. E quando eu perdoei o menino, a mãe dele já caiu lá gritando, eu quero esse Jesus, eu quero esse Jesus, eu quero esse Jesus, bem alto, gritando. Aí quando eu terminei de orar por ele, eu fui até ela, e ela gritando, não parava de gritar. Eu disse, a senhora quer mesmo esse Jesus? Ela disse, eu quero. E ali ela fez uma oração confessando Jesus como Salvador da vida dela. Hoje ela congrega na igreja Assembleia de Deus, é serva do Senhor, hoje ela é levita da casa do Senhor. Aquele terreiro de candomblé foi fechado, porque houve o perdão, irmãos. O diabo tentou contra a minha vida, mas o meu Deus foi mais poderoso, e me deu força para vencer aquela luta. Quando eu cheguei em casa, eu vi o vídeo que estava espalhado já lá pelo bairro, e quando eu assisti o vídeo, minha irmã, foi muita dor. Eu não parava de chorar quando eu vi aquela imagem. Mas o nosso Deus é um Deus que transforma a vida. E eu perdoei aquele jovem. E hoje, irmãos, aquela família toda serve o Senhor. E isso é que importa. Mesmo que meu filho tivesse morrido naquele momento, eu tinha que perdoar aquele jovem. Porque Jesus me perdoou. Eu não sou nem merecedor de estar aqui hoje falando para vocês.
Mas essa é a graça de Deus, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, irmãos. E isso é que importa, é viver pela graça de Deus, é o amor de Deus que nos alcançou, é o amor de Deus que nos deu as condições de nós estar aqui hoje, de eu e você estar aqui hoje cultuando ao Senhor, porque nós não merecia, mas a graça dele é um favor imerecível, porque o amor de Deus é muito maior do que aquilo que nós cometemos como pecador. O pecado é apagado porque Deus amou no mundo de tal maneira que deu o seu Filho para morrer por cada um de nós. E essa é a graça de Deus que nos fez estar aqui nessa manhã. E que Deus abençoe vocês.